Continuamos com o programa Eclésia dessa noite. O programa Eclésia dessa noite é especial, nós estamos recebendo aqui o Padre José Eduardo, ele é da Diocese de Osasco. O Padre José Eduardo é doutor em Teologia Moral, vai conversar conosco nessa noite sobre São Tomás de Aquino. Padre, o que é Teologia Moral? A Teologia Moral é uma parte da teologia que estuda os atos humanos, enquanto eles nos encaminham para Deus, que é o nosso fim último, digamos assim. Então, é a parte da teologia que verifica se os atos que nós estamos fazendo vão nos levar a Deus ou não vão nos levar a Deus. Se eles são virtuosos ou se eles são viciosos, se são pecados. De um tempo para cá, a questão da bioética veio mais à tona e discussão relacionada, por exemplo, a células tronco embrionárias, aborto, fecundação in vitro, etc. Confunde um pouco a teologia moral, a bioética e a teologia moral, ou na verdade isso também é campo da teologia moral? A bioética é uma parte da teologia moral. Certo. Quer dizer, a gente se ocupa da ética da vida no contexto da teologia moral. É claro que a bioética acaba sendo um pouco mais ampla, porque ela abrange também o campo da ética filosófica, e não apenas da ética teológica, que é o que é específico da teologia moral. Legal, muito interessante. Lembrando que você ligar aqui para a gente, deixar o seu nome, o seu endereço, dizendo que quer participar do sorteio ou fazer qualquer comentário aqui conosco no programa. No final, nós vamos sortear um livro, 9 Papas contra a Destruição do Mundo, do Beto Ieso. Será o livro dessa noite, sortearemos para um amigo telespectador do programa Eclésia. Padre, vamos lá, vamos começar a entrar no nosso tema aqui. Vamos entender um pouco mais, para, de repente, algum amigo telespectador que está assistindo nunca parou para pensar sobre esse importante personagem que nós vamos conversar aqui no programa de hoje. Quem foi São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino foi o maior teólogo da Igreja Católica. Ele nasceu no século XIII, concretamente no ano de 1225, e faleceu no ano de 1274, no sul da Itália, mais ou menos, ali em Nápoles, né? Em Nápoles. Ele, na época, os seus pais queriam muito que ele fosse beneditino, porque ele tinha um irmão que era beneditino, havia a esperança de que ele fosse para Monte Cassino, inclusive fosse abade ou coisa do tipo. Ele veio de uma família nobre? Era de uma família nobre. Certo. E ele contrariou o gosto dos seus pais. Ele, na verdade, queria ser frade dominicano, a ordem fundada por São Domingos de Gusmão. Frade dominicano, mendicante, mas cujo carisma era se dedicar ao estudo e, pelo estudo, chegar à contemplação. Certo. Ele foi sequestrado pelos pais, inclusive, foi levado para o castelo da família. Os próprios pais sequestraram ele? Pelos próprios pais, Tentaram lá pervertê-lo. Houve um episódio que contrataram uma prostituta para pervertê-lo e ele escapou, da prostituta. Se não me engano, pegou uma brasa na mão, coisa do tipo. E depois disso, ele fugiu com a ajuda de um irmão, se não me engano, e aí ele foi, de fato, para a ordem dominicana. Quer dizer que a família até aceitava a vocação religiosa, mas não nessa comunidade dos dominicanos. Porque eram frades mendicantes, ou seja, eles se dedicavam à vida de pobreza. Então, uma vocação para o estudo e para a contemplação, mas num ambiente de profunda pobreza. Então, os pais não se agradaram com aquilo, não. Família nobre, não conseguia conviver com essa ideia. Se não me engano, foi nesse episódio aí que o senhor narrou há pouco, quando ele estava preso, que até uma prostituta esteve lá onde ele ficou preso, que ele recebeu já uma graça mística extraordinária, justamente para que ele tivesse condições de ser casto. Não teve esse episódio? Exatamente. Ele recebeu uma graça, inclusive, no ritual romano antigo havia uma bênção do símbolo, se não me engano, de São Tomás de Aquino, invocando aquela graça sobre os fiéis, né? E, de fato, ele foi muito casto e pela castidade, ele teve um equilíbrio interior que o permitiu aprofundar muito na vida de estudos. Depois ele foi estudar e acabou se tornando discípulo de Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno. Também dominicano, que tinha feito a maior suma teológica da época, que era uma suma de todas as ciências naturais, da filosofia, de todas as ciências que se conheciam. A suma de Santo Alberto Magno é gigantesca. Até Tomás de Aquino, a gente pode dizer que uma síntese desse tipo na teologia, a maior obra foi essa de Santo Alberto Magno?
Do ponto de vista de englobar um maior número de ciências, sim. Mas Certo. a síntese mais célebre tinha sido a síntese de Pedro Lombardo, Certo. a chamada Sentenças, né? Que, aliás, São Tomás comentou do começo ao fim. Era a maior obra de teologia. O Pedro Lombardo é um teólogo medieval do fim do primeiro milênio, mais ou menos, naquele período, que, se não me engano, o São Bernardo conheceu quando era pequenininho. São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval. Certo. Viu que ele era inteligente e o mandou para estudar com os padres vitorinos, né? E ali, de fato, ele se tornou depois o grande bispo de Paris. Ele, no fundo, lendo os padres da igreja, né, todos os padres da igreja, os grandes padres da igreja do primeiro milênio, ele fez uma síntese do pensamento dos padres do primeiro milênio, para que, digamos assim, as pessoas pudessem ter acesso a um concentrado de todos os estudos dos padres da igreja. E, de fato, as sentenças de Pedro Lombardo são uma síntese muito bem feita do pensamento dos padres da igreja no primeiro milênio. E depois disso, então, começou o período das sínteses. Iam tentando fazer sínteses, sumas e cada vez sumas mais elaboradas, até que nós temos a mais elaborada de todas, que é a Suma Teológica de São Tomás. Porque nesse período, a gente está falando de 10, 11, 12 séculos de cristianismo. Quer dizer, muita água já tinha rolado debaixo da ponte, né? Muita gente já tinha dado sua contribuição, sua colaboração. Os padres da igreja, claro, as obras dos padres da igreja é uma coisa vasta, né, padre? Muita gente colaborando. Então, que bom que esses grandes homens da igreja tiveram essa ideia de fazer essas compilações, vamos chamar assim. Mas eu tinha feito essa pergunta porque Santo Alberto Magno é doutor da igreja também, bispo, né? Um dos gigantes, vamos chamar assim. E a gente já está nesse período aí, no início, pensando já na época contemporânea de São Tomás de Aquino, naquele período conhecido como escolástica, não é, padre? Sim, o que é esse período da escolástica? A escolástica é uma espécie de sistema pedagógico, né? Que é muito útil. Certo. Porque os estudantes, eles estudavam determinados problemas a partir da perspectiva que nós chamaríamos de dialética, mas não a dialética que se fala hoje, a dialética do tipo marxista, né? Certo. Dialética no sentido clássico, quer dizer, apresentar uma questão, que é uma questão disputada, sobre diversos aspectos, sobre os aspectos concordantes, aspectos discordantes e assim por diante. Então, uma vez que se apresentava uma questão, se começava uma disputa. Certo. E todos iam apresentando seus argumentos e chegando, na medida em que a disputa, na medida em que o debate ia evoluindo, digamos, a uma conclusão mais acertada. Então, a escolástica é o período em que se estabelecem essas grandes discussões na base da chamada disputatio, as disputas teológicas. É muito importante porque, de vez em quando, aparece alguém dizendo que a Idade Média era um período autoritário, em que as pessoas impunham suas opiniões aos outros goela abaixo. Nada mais errado, nada mais falso. A Idade Média é o período das grandes disputas teológicas, no sentido bom e criativo da palavra, né? Quer dizer, apresentava-se um problema, apresentavam-se os diversos aspectos do problema, até que se chegava a uma conclusão que era mais plausível, mais lógica, que eles podiam alcançar. Uma tradução meio livre para pensar dialética, mais ou menos, passeio entre as ideias. Passeio entre as ideias é uma tradução livre para entender essa dialética, mas o senhor fez questão de frisar, não é a dialética marxista, que é em outro episódio, uma outra história que a gente vai, de repente, conversar em outra oportunidade. Mas, eu imagino um período riquíssimo, tantas lendas, a gente ouve falar sobre a Idade Média, a gente já discutiu isso em outras oportunidades aqui no programa, é um período rico, mas que acaba se vendido como pobre, um período pobre, o que é uma mentira, o que é uma falácia. Mas as universidades estavam nascendo nesse período também, padre? As universidades começaram nesse período. Antes desse período, nós não tínhamos propriamente as universidades, nós tínhamos as escolas monásticas, as escolas dos cabidos dos cônegos, as escolas das catedrais, que eram instituições de ensino em que alunos e professores viviam uma vida sapiencial. Certo. Quer dizer, que nós não tínhamos naquele período o professor que era um profissional, que chegava num determinado horário e que saía
num determinado horário. O aluno que chegava de manhã, por exemplo, saía no final do período. Não, não. Era um modo de vida. Então, as pessoas que se dedicavam ao estudo viviam uma vida sapiencial. Certo. Então, era uma vida em que se entrelaçava a vida espiritual, a vida material e a vida intelectual. Então, por exemplo, um estudante que se dedicasse de fato à filosofia ou à teologia, ele tinha que se dispor a abandonar todas as coisas. Ele ia para a escola e lá ele vivia uma vida religiosa. Então, tinha que fazer períodos de oração, tinha que fazer trabalhos manuais. Então, ao mesmo tempo que ele estudava grego e lia os padres gregos, ele adubava a horta e dava comida para a galinha e tinha que dar aula de catequese para as crianças e falar com as velhinhas. Isso parece uma bobagem, mas não é uma bobagem. Porque, graças a isso, os medievais eram muito realistas. Eles não tinham um tipo de pensamento excêntrico. Certo. Bom, foi quando inventaram o diploma, que era a chamada licentia docendi, que é a licença de ensinar, em que, depois de um período de estudos, a pessoa recebia essa licença e, aonde ela chegasse, ela podia montar uma escola, que depois acabou se tornando a universidade, em que se estudavam todas as coisas. Por isso que tem esse nome, universidade, porque ali se estuda o universo inteiro, Certo. todos os aspectos da realidade. Foi exatamente no período em que surgiram as universidades que surgiu o pensamento de São Tomás. Mas, ao contrário do que parece, o surgimento das universidades representou um declínio em relação ao auge do pensamento que tinha sido, digamos, o período medieval que culminou com São Tomás. É uma coisa muito interessante. São Tomás é o ponto máximo, digamos, da teologia ocidental e da filosofia ocidental, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Certo. Mas ele surge num momento de declínio. Porque ali já começaram a existir esses profissionais do saber que não se dedicavam a uma vida de saber, mas se dedicavam somente ao saber de modo profissional. E se dedicando ao saber apenas de modo profissional, acabaram se abrindo para esse tipo de excentricidade. Então, o intelectual pós-medieval é alguém que, de repente, não sabe quanto custa o quilo do tomate. É alguém que não é muito capaz de conversar com uma criança. É alguém que fica muito preocupado com o campo teórico, só apenas, é isso que o senhor quer dizer? Exatamente. Ele fica ocupado somente com o campo teórico, e exatamente porque fica ocupado com o campo teórico, perde contato com a realidade, que é, para nós, fonte de conhecimento. Certo. E fonte de confrontação do conhecimento. Ou seja, eu preciso checar se aquele meu conhecimento combina ou não combina com a realidade. Como cada vez mais a academia foi se afastando da vida de cada dia, então foram surgindo cada vez mais excentricidades e erros lógicos e filosofias que vão se desmentindo e se justificando mutuamente, mas que no fundo acabaram numa grande confusão, a tal ponto que hoje as pessoas acham que nem a verdade mais existe, que a verdade é uma questão de mera opinião. Interessante o que o senhor falou desse jeito, desse pensamento no início da escolástica, dessa coisa do padre ser estudioso e trabalhar em várias frentes e tudo mais, e ter contato com a realidade. Aliás, eu me lembrei até aqui de uma frase de um pensador um pouco mais próximo aqui do nosso período, que ele é um pouco desconhecido no Brasil, se bem que cada vez mais a obra dele está se popularizando aqui no Brasil. Ele chama meu xará, Eric Voegelin. Ele é alemão, mas estudou boa parte nos Estados Unidos também, boa parte do seu tempo dedicou a vida nos Estados Unidos. E ele dizia que o bom filósofo é aquele que não só se preocupa com a filosofia, mas que estuda a realidade, né? Não só a filosofia, mas a realidade. Eu achei interessante isso, porque parece que fica um pouco distante, né? Alguém pode ter essa impressão, o teólogo, o filósofo, aquela coisa distante, longe, que não está na prática no dia a dia. Nessa característica que São Tomás se encontrava, como o senhor disse, foi o início do declínio dessa história toda, né? Eu acho que a chave de leitura para compreender o pensamento de São Tomás é saber o seguinte, que a fonte do pensamento dele, a fonte primária do pensamento tomista, do pensamento de São Tomás, propriamente dizendo, não é Aristóteles, como dizem.
Aliás, era uma pergunta aqui já do sulferino Antônio Vitório, que quer saber essa história. Onde entrou Aristóteles aí na filosofia de São Tomás de Aquino? Aristóteles entrou, de fato, ele é o maior filósofo da antiguidade e a fonte, digamos, privilegiada a qual São Tomás tem acesso. Na verdade, ele foi o teólogo que, bebendo na fonte aristotélica e corrigindo alguns erros que existiam ali na própria filosofia de Aristóteles, alguns erros não só de interpretação, mas São Tomás completou, de fato, o pensamento de Aristóteles em alguns pontos, o apresentou para o Ocidente. São Tomás reapresentou Aristóteles de um modo atualizado e profundo para o Ocidente. Só que a fonte principal do pensamento de São Tomás não é Aristóteles, é a realidade. O Papa Bento XVI, quando era cardeal Ratzinger, dizia que, do mesmo jeito que Santa Teresa é chamada de doutora da oração, ou Santo Agostinho é doutor da graça, se nós tivéssemos que dizer que São Tomás é doutor em algo, o nome dele deveria ser doutor da criação. Olha que interessante. Eu acho muito interessante isso, porque no fundo ele está dizendo o que eu estou falando aqui, que a fonte primária do pensamento de São Tomás é a realidade. E exatamente porque o pensamento aristotélico levou a sério a realidade até as últimas consequências, ele é uma fonte privilegiada a qual São Tomás recorre, mas ele não se limita a ela, ele confronta também o pensamento de Aristóteles com a realidade, com as outras riquezas do pensamento cristão, com algumas nuances do pensamento platônico também, e ele chega a uma síntese que é simplesmente maravilhosa, de toda a cultura clássica, de toda a cultura cristã, numa joia do pensamento que é a sua doutrina, a sua filosofia. Bonito, o senhor falou de Bento XVI, tem até um destaque de uma frase do próprio Papa Bento XVI aqui sobre São Tomás de Aquino, que ele diz o seguinte: a profundidade do pensamento de São Tomás de Aquino brota da sua fé viva e da sua piedade fervorosa. Né? Nós não podemos correr o risco também de tratar São Tomás de Aquino apenas como um intelectual brilhante, que realmente foi, mas nós estamos falando de um homem santo, né? De um homem realmente, verdadeiramente santo, né, padre? De um místico. Ele, inclusive, é um dado biográfico da sua vida. Ele, depois que escreveu o Tratado da Eucaristia, que na Suma Teológica é um primor, é simplesmente maravilhoso, a doutrina eucarística da Igreja, de fato, se escora no Tratado de São Tomás sobre a Eucaristia. É fenomenal. Dizem que ele estava num momento de oração, e é um testemunho do Frei Reginaldo, que era secretário dele. E ele, que era gordão, né? São Tomás era bastante obeso, né? E alto também, bem alto. E ele estava levitando, diz o testemunho. E, de repente, o crucifixo falou com ele. Nosso Senhor falou com ele na cruz. Diz: Tomás, escreveste muito bem de mim. O que queres em troca? E ele disse: nada, senão vós mesmo, Senhor. E aí contam que depois de alguns meses... Eu vou ter que fazer uma interrupção aqui, padre, que nós temos que fazer um breve intervalo, pois nós temos que respeitar o horário político que vai entrar agora. Tá bom. O senhor termina essa história logo depois. Interessante, muito interessante, bonito essa experiência mística que o senhor estava contando, que São Tomás viveu. Profunda, né? Podia pedir qualquer coisa, pediu só a presença de Cristo. Bonito. A gente vai para o intervalo, então. Você que está assistindo o programa ao vivo, daqui a pouquinho a gente continua essa conversa, muita coisa interessante ainda para aprender sobre São Tomás de Aquino. Não sai daí, a gente volta já já.